O doutor Lepec, presidente do nosso Comitê de Energia, dispensa apresentações, mas de qualquer maneira eu vou falar algumas coisinhas sobre ele. A gente se conhece há pouco tempo, por causa disso que eu tenho essa liberdade. Meio século, mais ou menos. Mas o doutor Lepec foi um dos criadores do CEPEL, é o presidente do Comitê do SIGRE Internacional, presidente do SIGRE Nacional, foi diretor da SESP, foi presidente da CELPA, entre outras coisas. Então tá bom. Então eu passo a ele para fazer a introdução da segunda parte do nosso debate. Muito bem, muito obrigado. Todas as sessões agora dessa parte são destinadas a problemas de energia e, portanto, eu vou falar alguma coisa rapidamente sobre o nosso problema, sobre o nosso comitê, não é problema, de energia. Mas, só que antes disso, eu gostaria de aproveitar uns ganchos aí dessas últimas intervenções com relação ao papel da Petrobras, etc., até com reminiscências da minha própria carreira. Eu trabalhei a vida profissional inteira em empresas estatais. Eu comecei na CEMIG quando ela estava sendo criada, ela nem era CEMIG ainda naquela época. E a premissa era a seguinte: criar uma empresa que tivesse os objetivos e os interesses nacionais em vista, assim como seriam ou eram na época os órgãos dos ministérios, etc. Entretanto, como os órgãos dos ministérios, etc., eram amarrados, tolhidos pela burocracia, então criou-se uma chamada empresa de economia mista naquela época. A Chesf foi uma das primeiras, na federal, e CEMIG foi a primeira na área estadual. E a ideia era essa, cumprir as metas de desenvolvimento nacional sem as amarras burocráticas. Por isso que ela era feita como uma empresa particular, como uma empresa sociedade anônima, etc. E com isso conseguia ser, na época, separar a parte política e burocrática de uma empresa que tinha toda a liberdade de uma empresa privada na época. Isso funcionou bem durante algum tempo. A Petrobras também foi criada dessa maneira, a Eletrobras, etc. Só que o que aconteceu é que ao longo do tempo as coisas foram mudando. E atualmente as empresas que deveriam ser mais ágeis estão um pouco mais ágeis apenas, mas como foi mencionado aqui, as dificuldades operacionais continuam. E uma empresa como a Petrobras realmente sofre uma dicotomia mesmo. Mas, pô, eu sou o quê? Eu estou cumprindo o meu dever de uma entidade nacional, ou eu estou cumprindo o dever de ser uma empresa com ações na Bolsa dos Estados Unidos e tem que cumprir lá o negócio dos acionistas americanos. Então eu acho que isso é um assunto que tem que ser repensado. Só isso. Bom, posto isso, vamos ao nosso Comitê de Energia. Eu achei interessante falar sobre o Comitê de Energia, porque ele fez parte integrante e importante da evolução da Academia Nacional de Engenharia.
É um dos comitês mais antigos, se não o mais antigo, criado praticamente junto com a academia, e talvez porque um dos pioneiros na época da fundação foi o saudoso Paulo Ferreira de Souza, que é eletricista, e ele estava interessado no assunto. Ele me convidou então para coordenar um comitê que eu comecei a montar, e naquela época nós tivemos até mais facilidade de falar um pouco também sobre a área de petróleo. Mas como a minha área é eletricidade, eu fiquei muito enviesado, digamos assim, para essa parte de energia elétrica no Brasil. Mas de qualquer maneira, começamos logo a produzir alguns trabalhos. Uma pessoa que nos ajudou muito, membro do comitê também, era o Jaime Rothstein, que na época é muito interessado na parte de etanol e, portanto, claro, fazendo parte do grupo de energia. E ele, para nós, abriu as portas da empresa dele para nossas reuniões, etc. Foi uma pessoa importante. Tivemos também Maurício Alvarenga, que era também da Petrobras. Tivemos o José Fantini, e conseguimos com isso produzir alguns documentos que já naquela época produziram polêmica, porque petróleo sempre é polêmica, não tem jeito. É feita energia nuclear também, mesma coisa. Mas, enfim, foram bons documentos. Fizemos também um bom documento sobre as mudanças que estavam ocorrendo, a reforma no setor de energia elétrica de potência aqui no Brasil. E, enfim, fizemos uns trabalhos que acho que eram bastante interessantes. Não é coincidência que hoje muitos dos membros do Comitê de Energia são pessoas do CEPEL, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Foram meus colaboradores durante muitos anos, e alguns ainda no CEPEL, outros já aposentados, mas estão bem representados no Comitê de Energia. E, inclusive, a próxima palestra vai ser do Dr. Eduardo Serra, que é exatamente também um importante cepeliano, vamos dizer assim. Bom, então era só isso para dar uma ideia de que o nosso comitê é antigo. O nosso comitê parou um pouco de trabalhar nos anos em que a academia também não estava muito ativa, voltou agora com bastante ímpeto. Produzimos diversos documentos sobre o problema dos reservatórios de acumulação das usinas hidrelétricas, sobre os problemas do setor elétrico no Brasil, sobre energia solar, também com o Dr. Serra. Agora vamos falar sobre um assunto interessante, é uma tecnologia de ponta com relação ao armazenamento de energia. E é um armazenamento específico destinado a colaborar com a introdução das chamadas novas energias renováveis no sistema elétrico. E também estamos preparando um trabalho sobre energia nuclear. Então, o comitê, modéstia à parte, está funcionando razoavelmente bem, e vamos ter agora uma apresentação de um trabalho do comitê coordenado pelo Dr. Eduardo Serra. Obrigado.